Então, eu tenho uma arquitetura que tem 32 bits de endereço, e que por isso consegue então ter 2 elevado a 32 quantidades de endereços, 2 elevado a 32 quantidades de endereços, cada endereço de 1 byte, consegue ter 2 elevado a 32 bytes de memória, certo? E 2 elevado a 32 bytes dá esse número bytes de memória, o que significa dá 4 GB. Então, aquilo ali é 2 elevado a 32 e ali tem 4 GB. Então, por isso que a gente fala que o sistema operacional 32 bits só chega até 4 GB, porque ele só tem 32 bits de endereço, certo? E o sistema 64 bits, bom, o sistema 64 bits ele tem 64 bits de endereço, então o meu tamanho do meu endereço é 64 bits. Então eu tenho uma quantidade de endereços de 2 elevado a 64 endereços. Se eu ainda tenho cada palavra com 1 byte, então eu tenho 2 elevado a 64 bytes de endereço, certo? Chegando assim a ter uma capacidade de memória de 16 exabytes de memória. Beleza? Então, qual que é a diferença de um sistema operacional 32 bits para um sistema operacional 64 bits? Qual que é mais rápido? 64. Nenhum dos dois, ambos têm a mesma velocidade. A única diferença entre eles é que o de 64 bits consegue endereçar mais memória. Então, falar que um sistema operacional 64 bits é mais rápido é errado. Tá? Então, um processador de 32 bits e um processador de 64 bits, qual que é mais rápido? Depende de quanta RAM você tem. Se você tiver 2 GB de RAM, eles vão ser exatamente iguais. Se você tiver 16 GB de RAM, o de 32 bits só vai conseguir endereçar 4 GB, vai trabalhar com 4. O de 64 vai conseguir endereçar os 16 e vai trabalhar com 16. Tá? E o 64 bits vai ser mais rápido. Então, não quer dizer que 64 bits é mais rápido. Quer dizer que 64 bits consegue endereçar mais. E por conta disso, ter mais memória. Tá? Tanto física quanto virtual. Então pensa assim, um computador que tem, ou por exemplo, o Windows ele consegue endereçar na verdade o sistema de 32 bits até 3 GB. Por quê? Porque ele sempre considera que ele tem 1 GB virtual ali no meio. Então ele reserva um espaço para memória virtual. Então mesmo que você tenha 4 GB de memória RAM física, ele vai endereçar 3 GB e vai colocar 1 GB para memória virtual para você trabalhar com disco, para fazer swap de disco. Aí você olha tipo assim, você é imbecil, eu tenho 4 GB de memória RAM, por que você não usa 4 GB de memória RAM? Porque ele diz que ele tem memória virtual, e ele quer dizer, tipo assim, olha como eu sou bom, eu tenho memória virtual. Não te entrega, então coloca lá 32 GB de memória. Colocou o Windows 32 bits, vai ter 3 GB de memória. Tá? Teoricamente deveria ser 4 GB de memória, mas não é 4 GB de memória por conta da memória virtual, que é aquela outra coisa que a gente viu lá no sistema operacional. Beleza? Que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, diferença entre 32 e 64 bits, não é velocidade, não é desempenho, não é poder de processamento. É quantidade de memória que ele consegue endereçar. Apenas, unicamente. Bom, por conta disso, por causa dessa quantidade de memória, a gente começou a ter uma certa hierarquia de memórias. O que a nossa hierarquia de memórias diz? Bom, diz que a gente tem memórias de vários níveis com diferentes características. Então, aqui tem uma pirâmide de memória justamente pela quantidade de memória que a gente tem disponível de cada tipo. Então, a ponta da pirâmide, a parte mais em cima, é a parte de registradores. Por quê? Porque são os elementos mais caros e menos abundantes dentro de um processador ou dentro de um sistema computacional. Por quê? Porque esses registradores ficam dentro de cada uma das operações que necessitam de registradores. Tá? Então, a velocidade desses caras são ridiculamente alta, tipo, é altíssima a velocidade dentro deles. Tá? O custo dele também, por padrão, é altíssimo. Por quê? Porque ele é muito pouco, ele tem que ser feito direto dentro do silício, então ele é muito caro. Tá? A capacidade dele é pouquíssima, tem tipo, alguns bytes de memória disponível dentro de algumas operações. Tá? O tamanho dele é muito pequeno ou pequeníssimo e ele sempre precisa ter energia para funcionar. Se você desligar a energia, perdeu a informação que estava lá dentro. Depois do registrador, a gente tem o cache de CPU, que como a gente viu tem L1, L2 e L3. Dentro do cache de CPU, a gente tem que a velocidade também é alta, é menos alta do que a do registrador, mas também é altíssima. Tá? O custo também é altíssimo. Agora a capacidade não é pouquíssima, é muito pouco. Então tem muito pouca memória, mas já não é pouquíssimo. Tá? Porque, por exemplo, quem se lembra daquela frase lá que tinha no meio do slide do Bill Gates, 640 KB de memória é memória RAM suficiente para qualquer usuário. Tá? Hoje a gente tem de cache de processador, às vezes 8 MB. Tá? Então a gente já tem tipo, mais de 10 vezes, 16 vezes mais de memória cache do que a gente tinha de memória RAM alguns anos atrás. Ou muitos anos atrás, alguns anos atrás, para a história, alguns anos atrás. Tá? Então a gente tem muito pouco memória dentro da cache, mas não é tão pouco assim, já é uma memória considerável. Tá?
tamanho também é muito pequeno e ela também precisa ser energizada. Depois, a gente tem a memória RAM, que ela já tem uma velocidade um pouco mais baixa, ela é alta, a velocidade da memória RAM, não é altíssima. Tá? Ela tem um custo médio, a capacidade é alta, ela tem um tamanho razoável e ela também precisa ser energizada. Então, tipo, hoje você pega um pente de memória RAM, você tem pente, não são tão comuns, mas você tem pente de 64 GB. Um pente de 64 GB tem uma velocidade de transação de, sei lá, uns 30, 40 GB por segundo. 30, 40 GB por segundo, às vezes até mais, tem pente que mais. Então, vamos fingir que seja 30, 40 GB por segundo. Tá? Então é uma velocidade razoável. Pô, a gente tem disco que trabalha 100 MB, mas não chega nem perto do que o registrador faz de velocidade. Tá? A capacidade dele é alta, o preço dele é razoável, então tipo, ele é barato, ele tem um custo razoável, tá? Então é um custo mediano. E essa é a característica da RAM. E por fim a gente tem dispositivo de armazenamento em massa, onde a velocidade é muito baixa, é baixíssima, baixa mesmo, tá? Mas o custo é baixíssimo. Tá? Por quê? Porque a capacidade é muito alta, o tamanho dele acaba sendo grande e ele não precisa ser energizado, a informação fica salva dentro dele. Então a gente vai, por exemplo, colocar um custo por megabyte, tá? Custo por giga, para ficar mais fácil. Quanto custa um pente de 8 GB de memória RAM? R$400? Vamos colocar R$400, eu vou fazer a conta fácil. Então, R$400, 8 GB de memória RAM, estou pagando R$50 por giga, certo? Quanto custa um disco de... Vamos apelar, um disco de 10 TB. Custa R$2.000. 10 teras, bom, 10 teras significa que são 10.240 GB. Certo? Então são 10.240 GB. Então, divide 2.000 por 10.240. Vai dar 55 centavos. Ó, 2.000 dividido por 10.000. Vamos fazer por 10.000. Então 2.000 dividido por 10.000 seria 2 dividido por 10, daria 50 centavos. Tá. Não, 20 centavos. 20 centavos. Então daria tipo aproximadamente 20 centavos por giga. Então, estou partindo de um dispositivo que custa R$50 por giga para um dispositivo que custa 20 centavos por giga. Pô, ele é muito mais barato, certo? Então o custo é baixíssimo perto de todos os custos. Isso aqui é um custo médio. Se eu pegar ali um custo altíssimo, se eu fizer um custo por giga ali, é tipo, vai para as alturas, certo? Então, tudo isso entra em conta de acordo com a memória. Então eu tenho que equilibrar essas coisas. Tá? Aí aqui tem uma árvore um pouquinho mais detalhada, então do que pode estar dentro de cada um desses níveis. Então tem registradores lá em cima, que é só registrador de CPU, iCache que é nível 1, nível 2, nível 3, memória RAM que é física e virtual. Virtual também pode ser Optane, por exemplo, tá? Que é um dispositivo intermediário, mas que tem uma velocidade próxima da RAM. E o dispositivo de armazenamento, que é ROM, disco, pendrive, disco rígido e todas essas outras coisas. Tá, beleza, continuando. O que mais que a gente tem? Então, ainda sobre arquitetura, a gente vai falar sobre o conjunto de instrução, então a ISA. Tá? O que a ISA faz? Bom, a ISA define o que é a característica das instruções do meu processador. Existem várias ISAs, na verdade, a gente vai conhecer 3 delas. As 3 que a gente conhece é a RISC, a CISC e a NISC. Tá? Qual que é a diferença delas? Bom, a RISC ela é o conjunto de instrução reduzido, então Reduced Instruction Set Computer. Tá? Então é o conjunto de instrução reduzido de computação. O conjunto de instruções computacionais reduzidas. Tá? Então elas são instruções enxutas, elas executam em um único ciclo, têm formato fixo, elas são fixas, são simples de realizar o pipeline. Tá? Aonde a gente encontra RISC? Dentro do processamento normal. Você vê o processador i7, o processador i5, processadores, no geral, são RISC. Tá? Por quê? Porque eles têm que ser simples, eles têm que se adaptar para vários usos. Então ele é um processador de uso geral. Então, computação de uso geral é RISC. E o CISC? Bom, o CISC ele já é um conjunto complexo de instruções. Então, ele já tem instruções complexas, ele pode levar vários ciclos para realizar uma operação, o formato dessa operação é diferenciado, tá? O pipeline nisso é muito difícil, e aí a gente geralmente opta por colocar mais núcleos do que colocar mais pipeline. Tá? O que é um exemplo de CISC? Quem lembra? Um CISC? Que a maioria das pessoas tem, na verdade, acho que todo mundo tem. Pelo menos um simples, no bolso às vezes. Calculador. Está dentro do celular também. Placa de vídeo. Tá? Placa de vídeo é um processador de instruções específicas. Ele foi feito para processar vídeo. Você não pode dizer para ele processar tipo arquivo, para ele processar tipo gerenciar um HD. Não, por quê? Porque ele foi feito para processar vídeo. Então ele tem instruções para vídeo.
Ele não tem instruções para fazer contas, às vezes algumas contas básicas. Ele não tem instruções para fazer operações matemáticas. Ele tem operações para fazer cálculo matricial, geralmente para fazer textura de jogo. Textura de tela, plano de fundo, fazer processamento em cima de imagem e vídeo. Tá? Por quê? Porque são instruções mais complexas, que no RISC demora muito para fazer. Mas aí entra o papel do CISC de tentar acelerar isso. Tá? Então, um RISC consegue rodar um jogo em cima de um... Eu consigo rodar um jogo em cima de um i7? Consigo. Ele vai penar um pouquinho, vai dar tipo 2 frames por segundo, às vezes 3, mas ele vai conseguir rodar. Mas por quê? Porque ele não foi feito para aquilo, ele foi feito para qualquer coisa. Inclusive para aquilo ele pode fazer. Só que ele não vai fazer aquilo muito bem. E o CISC? Não, o CISC foi feito para aquilo. Então você vai rodar aquele mesmo jogo agora numa placa de vídeo, vai ter 120 frames por segundo. Ah, quer dizer que a placa de vídeo é 60 vezes mais forte que o processador? Não. Só quer dizer que a placa de vídeo sabe fazer o processamento de jogo, enquanto o processador não foi especializado nisso. Então, bom, e aqui no final a gente falou de pipeline entre os dois. O que é o pipeline? Bom, pipeline é quando eu faço a serialização das minhas instruções. O que significa serializar minhas instruções? Quem se lembra de Fordismo? Tá. Então o Fordismo ele basicamente pegava isso. Ele tinha um carro, e aí você tinha uma equipe que ficava em volta desse carro. Então eu chegava primeiro, montava o chassi, fazia solda, apertava os parafusos. Terminava de apertar os parafusos, ele saía e o cara que ia montar os bancos. Terminava de montar o banco e o cara que montava o painel. E aí sempre tinha um cara trabalhando e o resto das pessoas olhando em volta. Certo? Então, não era uma coisa muito produtiva. E aí o que Ford fez? Ford criou uma fila de produção. Então você tinha uma esteira, onde tipo, tinha um cara que ia montar o chassi. Então montava o chassi. Terminava de montar o chassi, apertava o botão, o chassi ia para o próximo que ia montar os bancos e já vinha outro carro para ele montar o chassi. E aí ele sempre então estava trabalhando. Então enquanto ele estava dentro da fábrica, ele não tinha tempo perdido. Ele estava todo o tempo trabalhando. E a gente pegou essa mesma ideia e colocou para dentro da programação. Então você tinha uma instrução. Vamos dizer que essa instrução pudesse ser dividida em 3 partes. Então, ler na memória, processar, escrever na memória. Tá? Então, se eu estivesse executando sempre pipelines, então eu tinha 3 casos. O cara que lê, o cara que processa e o cara que executa. Então, eu estou lendo, o cara que processa e executa estão parados. Terminei de ler, passei para o cara que processa. Aí eu paro, o cara que processa trabalha, o cara que está lendo fica parado, o cara que está escrevendo fica parado. Terminei de processar, vou lá para o cara que escreve. O cara que escreve vai lá, vai escrever, o cara que está processando, o cara que está lendo fica parado. Terminou de escrever, aí volta para o cara que processa, para livro, espaço, digamos assim, pega outro cara que lê de novo, aí faz essa leitura. Terminou de fazer a leitura, processa e vai assim. Então eu vou passo a passo e a cada instante eu tenho apenas um dos 3 trabalhando e os outros 2 sempre parados. Tá? E aí qual que é a ideia? Vamos colocar isso aí numa linha de produção, fazer um pipeline. Tá? O que a gente tem nesse pipeline? Então, eu estou lendo, então por enquanto, vamos começar o processo. Então não tem ninguém fazendo nada, vou começar a ler. Comecei a ler, terminei de ler, eu vou passar a leitura para o cara que executa e já vou começar a ler o próximo. Aí comecei a ler o próximo e o cara está executando o primeiro. Então, está executando a primeira instrução e eu estou lendo a segunda instrução. Ele terminou de processar, ele vai passar para frente para escrever, eu terminei de ler, eu vou passar para frente para processar. Aí eu vou começar a ler a terceira instrução, o cara que está processando está executando a primeira instrução, está executando a segunda, e o cara que está escrevendo o resultado da primeira instrução. Aí o cara que está lendo, terminou de ler a terceira instrução, passou para mim processar, estou processando a terceira instrução, ele está lendo a quarta, e o que está escrevendo a segunda. Certo? Então agora eu tenho que vai ficar sempre nesse fluxo, nesse pipe. E aí por conta de estar nesse pipe, nenhum dos 3 nunca mais vai estar parado. Os 3 vão estar sempre trabalhando até que o processo termine. Certo? Então enquanto o processo estiver vivo, esses 3 vão trabalhando nessa linha. Certo? E assim eles vão indo. E aí por conta disso, o que aconteceu aqui nesse cenário? Bom, eu tinha um certo intervalo de tempo, que eu tinha 3 instruções acontecendo, e agora eu tenho dentro do mesmo cenário de tempo 7 instruções acontecendo. Sendo que dependendo eu conseguiria chegar até 9 instruções acontecendo se eu não tivesse aquele tempo inicial de setup. Tá? Então eu conseguiria chegar num desempenho muito maior do que eu realmente obtive. Então eu já tive um desempenho que foi tipo 2.3 vezes mais rápido do que a instrução sem pipeline. Tá? Então aqui, ó, 230% de performance simplesmente porque adicionou pipeline no meio do cara. Tá? Não é tão simples assim a conta, 230% de performance, a conta é um pouquinho mais complicada de como calcular essa performance, existe uma conta para fazer isso. Depois a gente pode até ver essa conta, mas é mais encargo do cara que vai dar a arquitetura de computadores para vocês. Mas se quiser a gente faz depois porque é divertido essa conta. Tá. Bom, depois a gente tem a lei de Moore, que basicamente diz que a computação dizia que a cada 2 anos a computação iria dobrar a capacidade de processamento, e na verdade isso acontece a cada 18 meses. E a gente tem essa capacidade sempre dobrando. Então, depois de 10 vezes que ele dobrou, ele atingiu 1024 vezes. Certo? Então, dobrou 10 vezes,
1024 meses. Então, se cada ciclo demora 1,8 anos, ou 1,18 meses, 1,5 anos, então 10 ciclos, 15 anos. Então, é possível a gente afirmar que o computador de hoje é 1024 vezes mais rápido do que o computador que tinha há 15 anos atrás, então o computador de 2004. Certo? E isso acontece também com a memória. Então, por exemplo, em 2005 a memória que a gente tinha 128 MB, em 2014 a memória que a gente tinha 128 GB. Tá? Hoje a gente já tem essas memórias aqui com mais de tera, tá? Alguns teras, para ser mais sincero. Tá? Então, a gente está cada vez mais evoluindo e colocando mais coisa aqui para dentro. Tá? Eu lembrei Teve um vídeo que o pessoal colocou um vídeo de troll agora do 1º de abril, um canal que se chama Loop Infinito, e fez um review, um unboxing review do N95, aquele celular do Nokia que ficou mega famosão, 1º de março. Eu tinha um desse aí. Legal pra caramba, porque sabe, tava lindo aquele bichinho. E aí ele chega lá e diz assim, esse celular tem incríveis 2 megas de memória e 120 megas de memória para você salvar suas fotos. 120 megas é tipo a memória mais que suficiente para você salvar todas as fotos que você queira da sua vida. E ele tem a capacidade de expansão até 8 GB através de micro SD. Aí você fica olhando tipo assim, caraca, tipo, naquela época 120 MB de memória era realmente memória pra caramba. Era tipo, cabia 4 CDs, a pessoa já olhava assim, cara, 4 CDs dentro desse celular. Olha que celular grande. Né? Hoje a gente olha tipo assim, pro celular com 32 GB e olha tipo assim, pô, será que vai caber tudo que eu preciso? Vamos comprar o de 128 pra garantir, né? Ninguém compra um celular tipo de 8 GB, 16 GB mais. Justamente porque tipo, a gente está cada vez acumulando mais coisa digital. Então, é normal essa evolução aqui. Eu tenho uns cartãozinhos desses. Na verdade, tem um pendrive em casa que eu acho maravilhoso, que tem 16 MB de memória. O pendrive vai se ver com 16 MB. Você fica olhando assim pra ele que, caraca, você era muito bom na época que você funcionava. Ele ainda funciona, mas é 16 MB. Não é nem 16 GB, né? Tipo, 16 GB eu já acho pequeno, né? 16 MB. Bem, mas o Ed Moore está aí para dizer que a computação sempre vai evoluir. Não é legal. Tá. Aí a gente entra em sistemas operacionais. O que a gente tem nos sistemas operacionais? Tá, a gente tem que correr porque a gente só tem mais 1 hora. Tem bastante presente. Vamos brincar aqui. Então, em sistemas operacionais, a gente tem o seguinte. A gente tem que o usuário sempre teve que saber o que era o hardware embaixo dele para poder utilizar a máquina. E ele chegou num certo cenário onde ele diz, bom, eu não quero mais ter que saber qual é a minha máquina. Ou os programadores chegaram e disseram, olha, vamos tentar tirar o nosso código da dependência da máquina. Então, vamos tentar deixar ele mais abstrato e fazer com que ele rode em qualquer máquina que eu compre. Então, se eu atualizar minha infraestrutura, eu não preciso ficar parado 1 mês para atualizar o meu código para nova infraestrutura. Eu posso só pegar o meu código, movimentar e colocar em outra máquina e vai sair rodando. E aí, quem foi a ideia que ele surgiu? A ideia que surgiu era um cara no meio do caminho que fazia o meio de campo entre o hardware e o software. Que foi quando surgiu os primeiros sistemas operacionais. Então, a ideia original do sistema operacional era fazer uma camada de abstração entre a aplicação e o hardware. Para que eu não tenha que ter, tipo, esse daqui é o hardware, esse aqui é o Office do Intel i7 de 3ª geração. Mas se for a linha especial, é esse outro software. Se for 4ª geração, é esse aqui. Se for 5ª geração, é esse. Se for 6ª geração, é esse. Então, a gente teria que ter um para cada um dos modelos. Tudo bem que na época a gente não tinha muitos modelos de processador, né? Anos atrás. Mas ainda teria que ter esse problema, tipo, mudei minha máquina, perdi tudo que eu tinha, vou ter que refazer. Então, surgiu a ideia do sistema operacional, que deixou, sim, as coisas um pouco mais lentas, tá? Porque ele tem um processamento que ele consome aqui no meio, porém, deixou ele muito mais abstrato, então mais fácil para o cara que está fazendo a aplicação desenvolver. E, obviamente, muito mais fácil para o usuário. Tá. Então, o que a gente tem no sistema operacional? É o cara que vai regular todos os recursos do meu sistema. Então, ele que vai coordenar o meu hardware, vai definir onde que a memória vai alocar, que processo vai executar, qual vai ser a ordem de processo, quem que vai ler o disco, o que não vai ler o disco, qual que tem mais prioridade, quem tem menos prioridade, e assim por diante. Tá? Bom, sistemas operacionais também podem ser virtuais, então, tipo assim, eu posso ter máquinas virtuais rodando dentro do meu sistema operacional. Então, o sistema operacional não é só aquele cara que está lá embaixo, eu posso ter uma aplicação que está rodando outro sistema operacional dentro dela, sei lá, Android Studio está aí para provar que isso é possível. Máquinas virtuais também, tipo, tem uma máquina Linux com uma máquina Windows, que dentro dela uma máquina macOS, que dentro dela uma máquina Android. Você só precisa ter uma máquina gigantesca para levantar tudo isso, mas já consegue. Tá?
E o nosso objetivo realmente é gerenciar os recursos. Então, tirar o gerenciamento de recursos do usuário da aplicação e colocar tudo isso em cargo do sistema operacional. Então, eu não preciso mais saber quanto de memória o computador tem, eu não preciso mais saber quantos discos ele tem, quantos discos ele tem, qual que é o barramento de acesso, se é IDS, se é SATA, se é SATA 2, SATA 3, SATA 4, se é PCI Express, se é NVMe, eu não preciso mais saber absolutamente nada. Eu só vou dizer, me traz o arquivo, ele vai trazer o arquivo para mim. Não importa onde o arquivo está. Tá? Então, o sistema operacional que vai se lascar e ter que cuidar de processos, da memória, dos discos, dos terminais, de todas as coisas que possam ter dentro desse sistema operacional. Tá? Bom, historicamente a gente tem aqui um monte de história que vocês não precisam saber. Né? Ninguém vai chegar aqui e perguntar, em que ano que surgiu o macOS RISC? 1994. Não vai rolar uma dessas, tá? Pode garantir. Não precisa saber as datas. É legal vocês saberem o que aconteceu, quando aconteceu, o que veio antes, o que veio depois, saber o contexto, assim, mas vocês não precisam saber datas, tá? Nem os nomes dos sistemas operacionais. Eu não vou chegar lá e perguntar, tipo assim, o que o Richard Stallman fez? Não vou fazer, isso é sacanagem. Tá? Isso é sacanagem, isso não é, tipo, não é prova, é sacanagem. Então, continuando, nos sistemas operacionais a gente tem alguns conceitos. Bom, o primeiro conceito do sistema operacional era a estrutura monolítica, onde a gente tinha como representante Unix, MS-DOS e FreeBSD. Qual que é a estrutura monolítica? A estrutura monolítica é uma estrutura simples, onde qualquer programa pode chamar qualquer subrotina do sistema operacional, certo? E a gente também tem uma outra coisa, qualquer programa vai estar executando somente ele dentro do sistema operacional. Então eu vou ter um sistema operacional rodando na minha máquina, e minha máquina está rodando um programa, então ele está rodando um monolítico. Tá? O que seria um programa monolítico? Vamos pensar o seguinte, antigamente a máquina ela tinha, onde estava o programa a ser executado? No cartão perfurado. Então ela tinha um slot de cartão perfurado, então ela tinha um sistema operacional rodando na máquina, você colocava uma pilha de cartão perfurado, ela ia puxando o cartão perfurado e processando. Então ela tinha uma thread e um único processo a ser executado. Então por isso é que servia muito bem monolítico. Porque a gente tinha uma limitação física de um único slot para ser processado de programa. Então eu tinha um programa para ser processado. Queria trocar o programa, eu pegava meu cartão perfurado e tirava, pegava outro conjunto de cartão perfurado e colocava. Então eu troquei o contexto, troquei o programa que está executando na minha máquina. Só que esse mesmo conjunto agora, qual que é a vantagem? Eu posso pegar e colocar no System 360, no IBM, posso pegar ele e colocar ele, tipo, sei lá, em qualquer outra marca e colocar ele lá e vai funcionar aquele mesmo conjunto. Por quê? Porque ambas as máquinas agora têm um sistema operacional. E ambas as máquinas vão conseguir interpretar esse meu cartão e executar o processo. Então eu não preciso programar o meu cartão perfurado para essa máquina e aquele outro cartão perfurado para aquela outra máquina. Eu tenho um cartão perfurado que serve para as duas. Tá? Isso aqui era um programa monolítico. Depois, obviamente, esse sistema foi evoluindo, a gente começou a ter, ao invés de ter que ter um cartão de memória, a gente podia ter uma unidade de mídia digital, e aí, de repente a unidade de mídia digital conseguia caber mais de um programa dentro dele, podia ter múltiplos programas, e aí surgiu a possibilidade de eu ter mais de um programa rodando ao mesmo tempo. E aí, quando surgiu essa possibilidade, a gente veio com sistemas operacionais sobre camadas. Tá? Então, sistemas baseados em microkernel, que eram, por exemplo, o Windows, o Multix e a estrutura básica do Linux. Tá? Essas estruturas elas eram complexas, então o sistema operacional, não estou dizendo que o programa não mudou. Quem mudou foi o sistema operacional. Então o sistema operacional ele vira com uma estrutura complexa e ele é dividido a níveis de acessos. Então, obviamente eu tenho hardware, então antes eu tinha hardware, sistema operacional e aplicação. Então eu tinha só uma camada aqui no meio, que era um monolítico, era um treco gigantão aqui no meio. Mas eu passei do treco gigantão no hardware. Agora eu tenho uma camada de abstração, com outra camada na frente, com outra camada na frente, com outra camada na frente, com outra camada na frente. Então eu tenho um cebolão de sistema operacional. Tá? Meu hardware está lá no meio da minha cebola e eu tenho um monte de camada que eu tenho que passar. Até lá eu vou chorar muito até chegar no meu hardware. Mas tem um monte de camada aí no meio do caminho. Tá? Então, o que a gente está tentando proteger? A gente está tentando proteger o que é importante do computador. Então, a gente está tentando proteger o hardware. Então, em cima do hardware, a gente tem um kernel. Em cima desse kernel, a gente tem um shell. Em cima desse shell, ou em cima desse... geralmente no shell, a gente já tem uma interface gráfica. E em cima da interface gráfica, a gente tem um usuário utilizando. Então, para o usuário fazer, tipo, por exemplo, uma operação de soma, ele tem que ele falar para a shell falar para o kernel falar para o hardware processar, o hardware devolver a resposta para o kernel devolver para a shell e a shell devolver para o usuário. Certo? Então não é mais tipo um vai e volta rapidão. Ele tem vários pulos até chegar aqui e vários pulos para voltar. Certo? Mas qual que é a grande vantagem? Bom, meu usuário não toca mais no hardware. Então não tem perigo dele fazer caca. Não tem perigo dele chegar tipo assim, vamos usar isso aqui. Então ficou com um nível de abstração muito bom e ficou com um nível de abstração melhor também por conta de segurança. Então, um vírus. O usuário instalou um vírus. Ele vai instalar um vírus que vai conversar com a shell. Beleza? Então a shell tem que se virar de proteger o usuário agora. Mas ele conseguiu passar a shell e chegou no kernel. Então agora o kernel tem que proteger o usuário. Conseguiu passar o kernel e chegou no hardware. Já era o usuário, troca a máquina.
usuário, melhor. Mas o sistema multicamada está justamente para a proteção do usuário, proteção do código que está rodando ali dentro. Tá. Bom, dentro do sistema operacional, a gente também pode, mesmo tendo um sistema multicamadas, a gente pode ter esses dois conceitos, o sistema de monoprograma e o sistema de multiprogramação. Tá? O sistema monoprogramação são sistemas que executam uma única tarefa. Tá? Então, um único programa por vez. Ele consegue compartilhar os recursos, mas ele acessa e realiza um único programa por vez. E o sistema multiprogramação. O sistema multiprogramação ele consegue dividir os recursos em para diferentes aplicações e dividir, por exemplo, em janelas de tempo e parecer que ele está realizando todos eles ao mesmo tempo. Certo? Então ele consegue realizar mais de um processo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, multiprogramação. Se eu clicar em alguma coisa para abrir, ele vai abrir, até ele terminar de abrir, ele vai fazer só aquilo. Multiprogramação. Cliquei em alguma coisa para abrir, de repente eu fui lá e fui voltar, enquanto está abrindo o Word, eu estou lá vendo a atualização do Facebook. Então, multiprogramação. Por quê? Porque ele está conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Talvez eu esteja sacaneando ele, porque ele vai demorar mais para abrir, porque eu estou fazendo mais alguma coisa ao mesmo tempo, mas geralmente ele funciona dessa forma. Tá. Dentro do sistema operacional, a gente também tem sistemas que são distribuídos, sistemas de tempo real e sistemas embarcados. O que são os sistemas distribuídos? Sistemas distribuídos é quando a gente tem várias máquinas trabalhando como se fosse uma máquina só. Então, existe um sistema operacional que consegue chegar e organizar essas máquinas para fazer com que todas elas tenham uma única resposta. Então, por exemplo, eu quero fazer um processamento para saber se uma certa síntese química vai funcionar. Manda essa síntese processar e todas essas máquinas, centenas de máquinas, estão processando juntas para chegar numa resposta. Tá? Sistemas de tempo real. O sistema de tempo real garante que uma resposta vai ser dada até uma certa janela, dentro de uma certa janela de tempo. Tá? Então ele vai dar uma maior prioridade para a tarefa e conseguir entregar dentro da janela de tempo. E o embarcado são sistemas operacionais geralmente menores e utilizados para fins únicos. A gente vai falar de cada um deles daqui a pouco. Professor, Diga. eu posso considerar o distribuído como sistema de nuvem? Não, porque um cluster, por exemplo, ele é um sistema distribuído, mas ele é um sistema de nuvem. Tá? Por exemplo, se eu pegar um processador que já são múltiplos núcleos, eu já posso considerar ele como um sistema distribuído, mas ele não é em nuvem, ele está dentro do único silício, por exemplo. Tá? Então ele está distribuído porque o processamento é distribuído entre vários núcleos, mas ele está realizando uma única tarefa. Antigamente a gente tinha que as máquinas eram monoprocessadas, no sentido de que tinha um processador com um núcleo, então você precisava de 8 máquinas para fazer, dividir aquela tarefa em partes e conseguir resolver mais rápido. Aí de repente hoje você tem um processador que tem 8 núcleos, então você consegue fazer dentro desse mesmo processador rodar o mesmo código que você rodava naquelas 8 máquinas. Porém ele é distribuído, mas você está usando processamento paralelo para obter a sua resposta. Tá? Vocês vão ter, dentro da matéria de sistema operacional, vocês vão ver mais sobre processamento paralelo, até vocês vão fazer alguns exercícios de processamento paralelo. Tem algumas coisas legaisinhas aí no meio do caminho para fazer. Tá? Mas, não. O sistema de nuvem, ele pode ser considerado um sistema distribuído em alguns cenários, mas ele também pode ser um sistema de nuvem que não é distribuído, que tem tipo centralizadores. Que ele só está distribuído as tarefas, mas ele tem, tipo, esse cara aqui é só banco de dados, esse cara aqui é só processamento, esse cara aqui é só autenticação, esse cara aqui é só isso aqui. Então, eu tenho um sistema em nuvem, distribuído, mas ele não é o sistema distribuído. Ele tem várias partes que interagem para formar um grande sistema. Bom, componentes do sistema operacional. O primeiro deles é o kernel. Então a gente tem a parte do kernel sendo realizada, que permite que a gente saiba como acessar os componentes. Então geralmente o kernel que vai conhecer o nosso hardware, ele vai conseguir acessar ele. Em que sentido? É o kernel que está como que ele vai acessar o disco. Se é um disco de RAM, se é um disco SSD ou se é um disco físico. É o sistema operacional que vai dizer quem tem mais prioridade. Se quem tem mais prioridade é o cara que está com 0 ou o cara que está com 20. Tudo isso é o kernel que vai saber. O kernel que vai saber tipo, como que a placa de vídeo funciona, quantos barramentos ela tem, qual que é a resolução de vídeo que ela aguenta, quantas portas ela vai ter. Tudo isso é o kernel que vai resolver pra gente. Tá? Depois, os processos são cada uma das tarefas que o computador está realizando. E esse processo ele se divide em alguns ciclos de vida. Então, por exemplo, dentro do ciclo de vida de processo, a gente tem o processo é criado, de repente ele entra num processo de espera. De espera ele começa a rodar. Ele pode ser que finalize a janela dele de tempo e volta para a espera, ou ele seja bloqueado e de repente ele volta para a espera, mas ele sempre fica nesse processo. Enquanto ele está vivo, rodando, esperando. Vivo, rodando, bloqueado, esperando. Rodando, terminei de rodar. Terminou, parou de rodar o processo. Então, esse aqui é o ciclo de vida de um processo naturalmente. Beleza?
Por que ele fica dividindo entre múltiplas partes? Justamente para dar a sensação que está realizando muitas coisas ao mesmo tempo. Como que ele se divide? Ele se divide justamente utilizando interrupções. Então, ele vai ser interrompido, pode ser por janela de tempo, pode ser por falta de recurso, pode ser porque alguém estava utilizando o recurso, ou porque alguém de maior prioridade precisa do recurso que ele estava utilizando. Então, ele vai ser interrompido de alguma forma, pode ser por hardware ou por software, e por conta disso ele vai entrar para o estado de bloqueado, ou para o estado de esperando. Tá? Também o sistema operacional que faz gerenciamento de memória, então, tipo, estou abrindo um programa, meu programa vai precisar de memória para carregar o programa. Aí ele vai lá e chega para o sistema operacional, preciso de 2 GB. Tá aqui, 2 GB para você. Aí ele vai lá e carrega 2 GB. Aí você vai lá e vai abrir um vídeo. Aí ele vai chegar, preciso abrir um vídeo de 3 GB. O usuário está pedindo, me dá mais RAM aí. Aí ele vai lá e vai pegar mais RAM e vai colocar mais RAM para você utilizar. Então, o sistema operacional também vai dizer, não tem mais, chega, acabou, você não vai ganhar mais RAM. Chega de memória RAM para você. E ele também que vai definir quais são as políticas de uso da memória. Tá? Bom, falando de uso de memória, essa memória, ele geralmente consegue dizer quem está usando que parte da memória porque ele tem uma tabela de memória. Tá? E essa tabela de memória pode conter 2 tipos de endereçamento. Pode ter um endereçamento físico, que é em memória RAM propriamente dita, e endereçamento virtual, que é quando essa memória ela se passa por memória RAM, mas na verdade ele está em algum outro dispositivo, como por exemplo um disco. Tá? Então, ele parece ter mais memória disponível, mas na verdade ele não tem tudo aquilo de memória disponível. Aquela memória, na verdade, é uma memória virtual. Tá? Aqui dá a ideia de divisão em multitarefas, então você pega as 3 tarefas, quer realizar essas 3 tarefas ao mesmo tempo, você divide seu espaço em janelinhas pequenas e realiza cada uma das tarefas em sequência, no intervalo de tempo curto o suficiente para que o usuário não perceba que você está dividindo o tempo dele em várias coisas. Tá? Então quer dizer que o processo vai demorar mais para realizar? Talvez. Tá? Ou talvez você nem perceba a diferença de tempo. O processo cada um deles precisa de 100 milissegundos para inicializar. 1 segundo depois, os 3 estão abertos e ainda sobrou 700 milissegundos. O usuário nem notou. Tá? Então, está de boa. Sistema de arquivo. É como o computador vai gerenciar os discos e como que ele vai colocar os arquivos para posicionar esses arquivos dentro dos discos. Tá? Pode ser, por exemplo, sistemas de partição, então tem tipo o sistema GPD e vários outros sistemas. E em cima desses sistemas de partição, a gente tem as partições. Então, em cima do sistema de tabelas, a gente tem o sistema de partição. Que aí pode ser, por exemplo, NTFS, FAT32, FAT16, EXT4, EXT5, EXT3, XFS, FAT64 e vários outros sistemas que você pode colocar. Qual que é a diferença entre eles? Bom, cada um deles tem um propósito e uma funcionalidade. Então, NTFS, geralmente o Windows utiliza para arquivos muito grandes. Antigamente utilizava FAT, mas aí os discos começaram a ficar grandes, então sistemas acho que até 640 GB conseguem ser endereçados por FAT. A partir disso, somente... Não, mentira, é 4 GB. Até 4 GB conseguem ser endereçados por FAT. Aí FAT32 ele consegue endereçar um pouco mais. E aí depois o NTFS que consegue discos que a limitação dele é bem grande. Não lembro quanto que é a limitação. Eu ia dizer que era perto de 4 teras, mas não, eu sei que tem discos maiores que isso que usam o NTFS. Então não sei qual que é a limitação do NTFS agora. Me fugiu. Mas tem uma limitação, sabe você qual é. Tá. Bom, outro componente do sistema operacional é o drive. O que é o drive? O drive é como que ele funciona cada um dos componentes. É como se fosse um manual de instrução sobre o componente. Então, como que eu vou utilizar um mouse? Como que eu vou utilizar um teclado? Como que eu vou utilizar uma impressora? Como que eu vou utilizar uma placa de